Que bom que você está conosco mais uma vez aqui no Estudo Central, o estudo da lição da Escola Sabatina. Esse trimestre, o guia nos apresenta as 3 mensagens do Apocalipse. Hoje, nós estaremos estudando, mais especificamente, o tema Adorando o Criador. Se você ainda não adquiriu o guia, este é o momento. Olha, está aparecendo aí na tela o link que você pode adquirir e assim você vai ter acesso a todos os temas do trimestre. Por isso, não perca esta oportunidade. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Se inscreva agora no nosso canal, ative o sininho para receber os informativos e também compartilhe o link para que outros possam ter acesso ao estudo da lição da Escola Sabatina. Esse é o momento de você fazer isto. Nós estamos todas as semanas apresentando o estudo da lição da Escola Sabatina e muitas pessoas nos acompanham. E nesse momento eu gostaria de mandar um abraço para o Douglas Macedo, que está nos acompanhando sempre, o José Aldísio, de Ibiapina, do Ceará. Um abraço, José. E também para Adenildes Alcântara, de Itaquacetuba, São Paulo. Um abraço para todos vocês, sejam sempre bem-vindos e a todos vocês que estão conosco também. Para o estudo de hoje, nós temos a alegria de ter aqui o Mateus. O Mateus é teologando, já esteve conosco em outros estudos. Seja bem-vindo, Mateus. Obrigado, Marcos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Estivemos aí em dos episódios e agora poder estudar essa continuação dos estudos aqui com os nossos queridos que estão nos acompanhando. Muito bem, seja bem-vindo. E também nós temos o privilégio de ter aqui o pastor Assis Gonçalves. O pastor Assis Gonçalves é o evangelista da União Noroeste Brasileira. É isso, pastor Assis? Exatamente. Da União Noroeste Brasileira, com sede em Manaus. Em Manaus. Em Manaus. É um prazer também estar aqui com você, Marcos. Muito obrigado, seja bem-vindo. Que Deus esteja conosco nesse momento para que possamos compartilhar a lição da Escola Sabatina. E por isso, pastor, gostaria que o senhor iniciasse esse momento com uma oração. Ok, então vamos orar. Do jeito que você está, feche os olhos e vamos orar. Querido Pai, obrigado pelo privilégio que temos neste momento de nos reunirmos aqui para estudarmos, recapitularmos a lição da Escola Sabatina. Que o poderoso Espírito Santo fale profundamente ao nosso coração, porque hoje vamos exatamente estudar aqui sobre a adoração ao Senhor. Ajuda-nos a compreendermos e praticarmos também. Em nome de Jesus, amém. 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 Vamos dar início então ao estudo da nossa lição, Adorando o Criador. O verso principal desta lição, ela está em Apocalipse 14, 11, ele já vem sido explorado, mas nós vamos dar uma ênfase à adoração neste estudo. Ele diz: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. A mensagem diz que o Deus, Jesus, o Deus, Ele é digno de toda adoração. Interessante que justifica por que Ele é digno de toda adoração, porque Ele é o Criador. Agora eu gostaria de refletir uma coisa. Se Ele é digno de adoração, porque Ele é o Criador, então, para que nós o adoremos, há necessidade de nós reconhecermos a criação. Como que nós vamos adorar o Criador se não reconhecemos a criação? Acontece que muitas vezes nós não valorizamos a própria criação. Como que isso pode acontecer? Então, Marcos, existem algumas questões que nós precisamos realmente, além de reconhecer, nos amadurecermos nesse conhecimento. Porque, por exemplo, eu sou pai, você também, você é pai?
Sou. E você sabe que o filho, ele nascendo no seio da nossa família, eles crescem e de tanta familiaridade que tem, parece que chega algum momento na vida que o filho não valoriza o pai que tem, a mãe que tem, as dádivas que recebe da família, do pai e da mãe. E tem filho que despreza o papai, despreza a mamãe, né? E as bênçãos que recebe no seu cotidiano, parece que para ele é como se fosse algo assim normal, ou um dever, entendeu? E agora trazendo isso para o lado espiritual, no contexto da adoração, as coisas elas se agravam nessa questão. Perfeitamente. Nós temos, Mateus, diariamente aqui o sol, nós temos a lua, nós temos o universo, aliás, temos a nossa própria existência, né? E isso é natural, nós temos todos os dias, como o pastor disse, né? É natural para nós. E, de repente, por esta naturalidade, nós deixamos de valorizar tudo isso? Infelizmente, sim, né? A gente, muitas vezes, tem tirado Deus dos papéis que Deus realiza na nossa vida, né? Um salmo muito conhecido, o Salmo 127, diz que Deus é o construtor, Deus é a sentinela, só que muitas vezes a gente demite Ele de construtor, demite Ele de sentinela, e Satanás, ele, com as teorias da evolução e tudo mais, ele tem feito com que as pessoas demitam Deus do posto talvez principal, na função talvez principal dele, que é ser criador. A palavra de Deus diz, Deus, inclusive, a Bíblia inicia já falando, no princípio, criou Deus. O primeiro verso da Bíblia nos mostra Deus como criador. Exatamente. E as pessoas tentando o tempo todo eliminar Deus deste posto. Veja que uma coisa interessante, a Bíblia em nenhum momento ela vai tentar provar a existência de Deus. Ela apenas afirma a existência dele. E com essa afirmação da existência de Deus, ela vem e nos mostra, Deus existe e Ele é Criador. E muitas vezes nós queremos tirar esse posto, essa função de Deus. Pois é, só se nós tivermos realmente a dimensão de toda essa criação, que nós poderemos dar toda essa dignidade de honra e glória ao Criador. Mas essa mensagem foi recebida por João. E ele estava num exílio. Ele havia sido exilado, estava lá na ilha de Patmos, e ele passou por muitas tribulações, estava velhinho agora, estava em tribulação agora, exilado lá na ilha de Patmos. Mas ele recebe uma visita, e uma visita inusitada, onde então o local que ele estava, a caverna que ele estava, brilhou totalmente, e ele recebe uma mensagem através dessa visita. Pastor, conta para nós, como foi isso? Você imagine, por exemplo, João, ele era, na verdade, o último discípulo a viver naquele período. Ele já estava na idade master, avançado de idade, e ali, exilado na ilha chamada Patmos, numa região na Grécia, numa situação difícil para ele como ser humano, e de repente, quem que vai lá visitá-lo, né? Aí vem agora Jesus para confortar o coração dele e usá-lo naquele momento tão especial na vida dele, né? Trazendo para ele a mensagem, exatamente essa mensagem profética. Então, João, ele foi, ao longo do seu ministério, considerado como discípulo do amor. Ele entra no ministério como filho do trovão. E ele encerra seu ministério como filho o discípulo do amor. Quer dizer, é uma mudança tamanha, e vem Cristo agora mostrar para ele que Cristo o amava ainda, ali naquele momento, e traz a mensagem profética dos últimos dias, que nós estamos hoje aqui estudando, recapitulando, enfim, e assim sucessivamente. Aliás, eu fico pensando assim, né? Puxa, depois dele ter feito tanto no ministério, agora ele acaba lá exilado. Em realidade, Deus
estava usando o seu ministério até aquele momento. Deus não nos abandona, certo, Mateus? Veja que coisa impressionante. Nestes últimos momentos de João, praticamente ele recebe a mensagem mais importante que ele tinha ainda a contribuir no seu ministério. Veja que Deus ele faz de momentos difíceis momentos, né, espetaculares da vida das pessoas. Então, às vezes, nós vamos ter, sim, dificuldades, aflições, nós vamos ter os nossos problemas, mas o que nós podemos aprender aqui com essa história de João, esse momento, esse episódio da vida de João, é que naquele momento de exílio, de aflição que João estava passando, Jesus ele veio se comunicar com João e mostrar: filho, ainda que não esteja tudo certo, está tudo certo. Está tudo bem. Aguenta firme. E aí ele passa todo o Apocalipse para ele, todas essas profecias do que iria acontecer, para mostrar que, na realidade, ele continua sendo vitorioso e continua com todas as coisas no controle. Agora, Marcos, só pastor, uma questão aqui, porque o Mateus mencionou aqui a teoria da evolução, né? Sim. Sabe, o objetivo principal do evolucionismo é descartar Deus como Criador. Exatamente. Esse é o ponto alto deles. Agora, vamos analisar. João estava lá no Mar Egeu, na Grécia. Eram os momentos finais da vida dele. E ele estava lá por causa do quê? Do Evangelho. Ele foi exilado por causa do Evangelho. Agora, ele recebe a visita do próprio Evangelho, né? Agora, ele recebe lá a visita do Deus que se encarnou, mas que agora estava na sua glória e majestade. Ele vai lá, e a visita de Cristo ali... Do próprio Criador, né? Mostrando para ele que eu estou contigo, eu não te abandonei, eu não abandono a minha criatura e nem o que eu fiz. Então, é uma visita especial. Ali Deus mostra, não só para João, mas para nós também, de que Deus é um Pai presente. Eu vou usar aqui uma expressão para me dirigir aqui aos nossos internautas, para dizer o seguinte: Deus, ele é um pai que ama com amor de mãe, porque o amor de mãe, ele parece que é mais pegajoso, é uma coisa, é diferente, né? Você pode ver que alguém pode mexer com você, mas mexer com a tua mãe, aí parece que mexe no teu sangue, não é impressionante? Porque a mãe, ela parece que contagia mais com o seu amor, e Deus é assim. É verdade. Né? Interessante que ele chega e diz assim: lembra-te do Criador para adorá-lo. Significa que a adoração seria esquecida. Lembra-te da adoração ao Criador. A gente pode fazer um link com o outro lembra-te, né? Exato, porque você veja bem, ao longo da vida, o que nos rodeia são atos de Satanás para desviar a nossa atenção de Deus, da sua criação e da sua adoração. Esse é o trabalho de Satanás. Ele é Satanás para isso. Só faz isso. É PhD mais nisso. Satanás, ele é especialista em levar a humanidade a adorar objetos no lugar do Criador. Então, essa é a função dele. Mas a nossa função aqui é fazer você entender de que a tua adoração, crendo ou não, deve ser dirigida ao teu Deus. Inclusive, quando o diabo foi tentar Jesus lá no deserto, Jesus falou assim: não tentará o Senhor teu Deus. Exatamente. Né? Porque Jesus repreende ele: não tentará o Senhor teu Deus. Percebe? Exatamente. Então, esse grande conflito, um dos pontos culminantes do grande conflito é a adoração. Esse assunto, Marcos, esse assunto é profundo. Sim. Ele é extraordinariamente profundo. Pena que o nosso tempo é tão curto para isso, né? Não tem problema. O tempo quem faz é a gente, ele já está aí. Porque você veja, Cristo, a majestade, né? O dono do universo, o Criador, que criou o Sol com 10 milhões de graus, né? Ele se encarna, ele vem aqui. Ele vem aqui. Né? Ele usa uma criatura, Maria. Ele se faz homem. Veja o sacrifício que Deus está fazendo para poder tentar conquistar o meu coração, o coração do Mateus, o coração do Marcos, o teu coração, por exemplo. O sacrifício que Deus está fazendo. Né? Agora, quem sou eu para não reconhecer que Deus é o Criador? E quando entra a evolução que diz que, olha,
para que nós existíssemos, já houve necessidade de tantas mortes, tantos sofrimentos. Como que fica, então, a morte, o sofrimento de Cristo Jesus em tudo isso, o Evangelho e a adoração, Mateus? Veja, vale a gente tentar lembrar ali de alguns outros textos também que a gente consegue vincular com esse texto que foi lido no início. Nós estamos trabalhando num contexto de Apocalipse capítulo 14, né? E, sobretudo, estamos ainda no verso 7. Né? Já estamos alguns dias ou algumas semanas no verso 7 dos estudos da nossa lição. E aqui, então, este verso agora, neste momento, que fala aquele que fez, né, os céus, a terra e tudo que neles há, ele tem uma ligação profunda com pelo menos outros dois versos, que é o quê? Primeiro ligando para Gênesis e depois linkando também com Êxodo. Nós chamamos isso na teologia, né, pastor, de intertextualidade. E aqui, então, esses versos estão se comunicando um com o outro. Nós vemos que ele está, ou melhor, nós já falamos em outras edições, que Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas são as últimas mensagens de Deus ao mundo. Então, é algo muito importante. E veja que na última mensagem de Deus ao mundo, ele vem e leva a gente para o primeiro capítulo da Bíblia. Para linkar que a última mensagem de Deus ao mundo tem algo crucial, totalmente direto com a criação, com Deus como Criador. E não só isso, ele também como a forma correta de o adorá-lo. Nós vamos ver isso nas próximas lições. Né? Na próxima lição nós vamos ver sobre essa questão do que fez os céus, a terra, o mar. Mas veja, é muito importante nós lembrarmos que a Bíblia ela está nos direcionando, ela está diretamente apontando aqui em Apocalipse 14 para o início de tudo, para a criação. E veja, quando nós entendemos quem é esse Criador, aí nós conseguimos fazer a relação disso tudo com a nossa redenção. Porque João, o mesmo João que escreveu o Apocalipse, ele vem e escreve também o Evangelho de João, e ele introduz o Evangelho de João falando o quê? Vamos ler lá esse verso. João capítulo 1, ele vem fazer também essa ligação direta com a criação. Ele fala assim, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe, teria sido feito. E aí a gente vai ali para o verso 10. Vamos adiantar um pouquinho. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Vamos ali para o 14 agora. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Queridos, se nós excluímos a criação ou o Deus eterno como Criador, nós estamos excluindo Jesus. Porque aqui está nos mostrando, está nos falando que o próprio Jesus é o Criador. E, consequentemente, também existem ali consequências diretas com a redenção que nós dizemos aceitar, que nós dizemos acreditar. Então, eu creio que essa seria uma ligação direta entre o Deus Criador e o Deus Redentor. Da mesma forma que o link que ele faz com o Êxodo, quando ele fala, lembra-te, que seria esquecido, da mesma forma a criação seria esquecido por introdução também de teorias, né? Como a teoria do evolucionismo, pastor. Então, Marcos, no início do nosso programa aqui, o Mateus mencionou que a Bíblia não faz questão de provar a existência de Deus. Exatamente. Ela simplesmente afirma isso. Né? Enquanto que as pessoas gastam milhões aí tentando provar a não existência de Deus. A Bíblia é muito simples. Então, Gênesis 1, verso 1 e 2 diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A Bíblia é clara. Ele mencionou aqui João. João, quando ele introduz o Evangelho, na minha tradução, que é diferente da tua, fala assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí o verbo se fez carne, habitou entre nós. Né? Então você percebe, depois que você vai para Isaías também, na introdução do capítulo 1 de Isaías, também é apresentado a Deus como Criador. Ele diz, eu criei filhos e os engrandeci.
mas eles estão revoltados contra mim. Então você percebe o seguinte, a Bíblia ela vai afirmando do Gênesis ao Apocalipse de que Deus realmente já é o Criador, naturalmente, sem forçar a barra. Né? É normal isso. Agora, quando entra na questão da adoração, e nós temos pouco tempo aqui, né? Mas veja bem, a adoração, você sabe que existe hoje cultos babilônicos. Eu quero dizer o seguinte, cultos confusos, de que Deus não é adorado, viu, Mateus? Que Deus não é adorado. Porque a adoração a Deus, apresentada no livro do Apocalipse, que nós estamos no contexto da lição, estudando sobre as 3 mensagens angélicas, e o interessante é que as 3 mensagens angélicas, elas vão apresentando Deus como Criador e digno de adoração, né? Digno de adoração. Aí você analisa o seguinte, esse Deus que criou os céus e a terra, o mar e as fontes das águas, que é dono do universo, a Bíblia diz, ele é dono do ouro e da prata, né? Tudo pertence a Deus. E ele, o Evangelho, apresentado nesse contexto, é para levar a humanidade, a criatura, a adorar o Criador. O Criador. Né? Adorar na sua essência, na beleza da sua santidade e assim sucessivamente. Então, esse contexto da lição sobre adoração, tem algumas questões aqui que talvez, não sei se o Mateus vai mencionar aí, mas eu creio que vai sim. Tem algumas colocações aqui na lição, no nosso guia, que eu queria até mencionar alguns pontos aqui, se é possível, se você me permite, como por exemplo, adorem o Criador. É um título colocado aqui pelo nosso guia, né? Adorem o Criador. Por que o nosso guia coloca assim, adore o Criador? Porque se existe um Criador, vai ter as suas criaturas. Agora, eu poderia perguntar assim, o que é certo? A criatura adorar o Criador ou o Criador adorar a criatura? Esse é um teste de QI, porque de acordo com a mente maligna de Satanás, ele é o dono da tese de que o Criador deve adorar a criatura. E aí? Aí eu pergunto para você. Imagina um Criador adorando uma criatura. Isso é racional ou irracional? Responda essa pergunta para quem está do seu lado, para sua mãe, para seu pai, para sua família. Responda aí. Satanás, ele apresentou essa tese para Jesus lá no deserto. Então, por isso que o assunto é profundo. É muito profundo. Né? Eu penso que se nós deixarmos de adorar a Deus, nós perdemos a razão da nossa existência. É isso mesmo. Perdemos a razão da nossa existência, o sentido de viver. Nós estamos para adorar o Criador. Muito bem, estamos encerrando, infelizmente, nosso tempo já acabou. É o momento de nós deixarmos a última mensagem. Mateus, qual a sua última mensagem para o nosso telespectador, para aquele que está nos acompanhando e encerrarmos esta mensagem tão profunda, mas nesse momento? Muito bem. Sabe que uma coisa que, quando nós aceitamos a Deus como Criador, nos ensina é a ver a Deus como um Deus próximo. Sabe que hoje existem algumas dificuldades, algumas pessoas que têm dificuldades de enxergar a Deus de uma maneira mais próxima, mais pessoal. Existe o conceito na Bíblia de transcendente e imanente. Muitas pessoas têm dificuldade de ver o Deus próximo, o Deus imanente. O que eu quero deixar para você, meu querido que está nos ouvindo, que está nos assistindo, quando você aceita a Deus como Criador, que Ele te criou, da forma literal que a Bíblia apresenta, você pode ter certeza que isso também vai ter uma consequência de você enxergar a Deus como um Deus mais pessoal, como um Deus próximo, que está do seu lado, que se preocupa, ainda que Ele seja também realmente um Deus transcendente. Porque, como diz a palavra de Deus,
né, em Isaías, embora o Senhor habite no alto e santo lugar, Ele também está com um contrito de coração e de espírito. Pastor Assis. Somente os vivos podem adorar ao Senhor. Os mortos não louvam a Deus. E a vida é feita de pequenas, médias e grandes decisões. Você agora pode tomar uma decisão na sua mente e no seu coração de ser um adorador fiel a Deus. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de encerrar com Mateus 20, 28. Estou convosco todos os dias até a consumação do século. O próprio Criador, o único digno de toda adoração, Ele se propõe a estar conosco até a finalização da história. Eu digo até a finalização da história aqui neste mundo, mas conosco por toda a eternidade. Que você possa estar também certo desta mensagem, certo desta verdade, estarmos todos juntos na eternidade celestial. Até o próximo estudo. Tá certo. Uhum. Beleza, emenda aí. Finalizando então o nosso estudo, nós esperamos que você tenha essa verdade em mente e nós pedimos então para o pastor Assis finalizar esses momentos com oração. Vamos orar. Querido Pai, obrigado por esta lição especial. Obrigado pelo privilégio que temos de reconhecermos ao Senhor como Criador e mantenedor do universo e da nossa vida. Ajuda-nos a sermos servos e servas, adoradores e adoradoras do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.